Se você tá programando uma viagem pra Caraíva, você precisa saber de algumas coisas antes de embarcar. Então no vídeo de hoje eu vou trazer várias informações super importantes e imprescindíveis na hora de você planejar uma viagem pra Caraíva. Vamos comigo? Oi people, eu sou a Nuni, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero trazer algumas informações imprescindíveis e que você não deveria ir pra Caraíva sem antes saber disso, viu? Então vamos lá. O primeiro de tudo é que pra chegar lá você precisa pousar primeiro no aeroporto de Porto Seguro, que é o aeroporto mais próximo de Caraíva, um dos principais destinos de praia ali da Bahia. E a forma mais fácil de você chegar entre o aeroporto e Caraíva, que te dá um pouquinho mais de autonomia mesmo, é o carro alugado, que foi a minha opção, foi o que eu escolhi fazer. E eu realmente achei que vale muito a pena, porém aqui eu quero te informar algumas coisas que você precisa saber antes de chegar lá e também não ficar meio assustado quando você se deparar com as estradas da Bahia. Acontece que as estradas são realmente muito ruins, principalmente ali entre Trancoso e Caraíva. Trancoso fica um pouquinho mais ao norte, mais próximo de Porto Seguro, e Caraíva um pouquinho mais ao sul. Então essa estrada entre Trancoso e Caraíva, ela é realmente muito ruim. Vou colocar aqui umas imagens na tela, edição, bota aí por favor, pra vocês terem uma ideia de como que é a estrada. Primeiro que é uma estrada de barro, é cheia de buracos. Se chover no período que você estiver lá, ou um pouquinho antes, você provavelmente vai pegar vários buracos super alagados, então assim, vai preparado, vale a pena, tá, alugar um carro, tô falando por experiência própria, mas é muito bom você saber de todos esses pormenores aí na hora de você planejar sua viagem pra saber qual que é a melhor forma pra você, porque você também de repente pode optar por pegar um transfer, mas tudo isso vai depender da autonomia que você quer ter quando você estiver lá na Bahia, principalmente se você for conhecer outros destinos ali da região. Vou te dar um exemplo aqui, a gente ficou uma semana lá no sul da Bahia e a gente optou por fazer a praia de Caraíva e os arredores ali da praia, né, a Praia do Espelho, que fica entre Trancoso e Caraíva, e também a vila ali de Trancoso e suas praias ao redor. Justamente por isso que a gente optou por ter um carro, porque a gente teria mais autonomia pra ir e voltar, caso a gente quisesse ir pra uma praia mais afastada ou algo do tipo. Mas pra todos esses lugares é possível sim você ter um transfer, tanto saindo de Caraíva, quanto saindo de Trancoso, quanto saindo de Arraial da Ajuda, quanto saindo de Porto Seguro. Mas aí tem uma certa desvantagem aí, porque o transfer provavelmente vai sair mais caro do que o aluguel de um carro. Então eu vou falar aqui sobre a minha experiência do carro que eu aluguei. A gente optou por alugar uma SUV dessas compactas assim, né, um Creta ou um Renault Duster, né, que tem nessa mesma linha assim, justamente porque ele é um carro um pouco mais alto, então a gente conseguiria passar com mais tranquilidade nos buracos e andar com mais facilidade também ali pelas estradas de barro. A gente também optou por um carro automático por, enfim, capricho mesmo, porque a gente prefere dirigir carro automático, quem não, não é mesmo? Então a gente optou por um carro automático. O aluguel do carro para essas 7 diárias... Foi 7 diárias? Foi 7 diárias. Deu em torno de R$1.000 mais ou menos aí, com todas as taxas incluídas, um pouquinho mais, vai depender da locadora que você escolher. Inclusive eu recomendo muito que você dê uma olhada no site da Rent Cars. Vou deixar aqui embaixo o link, eu sou parceira deles, então se você reservar o seu carro através desse link eu ganho uma pequena comissão, mas não muda nada pra você, tá? Vou deixar aqui embaixo pra você pesquisar o carro quando você for pra Caraíva, e você pode também optar, de repente, por pegar um carro 4x4, que aí sim vai te dar ainda mais autonomia e mais facilidade pra dirigir nessas estradas que são bem ruins. A gente não pegou nenhum lugar assim que tivesse chance de fato atolar com a SUV. Já não sei se de repente um carro pequeno, um carro mais simples, atolaria ali, então eu recomendo que você pegue de uma SUV pra cima ou de preferência um 4x4, mas aí sim vai ficar um pouco mais caro. Já os transfers, as pesquisas que eu fiz, ficava mais ou menos em torno de R$200 por pessoa só o trajeto de ida, então daria R$400 ida e volta, mais ou menos, em média, tá? Pode ser que você ache um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro, enfim, em média pra você ir de Porto Seguro até Caraíva, mas aí você teria que contratar também um transfer pra ir de Caraíva a Trancoso, caso você fosse juntar Trancoso nessa sua viagem também. Então o ideal aqui é que você analise exatamente todos os programas que você vai fazer, pra você ter uma ideia se vale a pena ou não alugar um carro, ou se de repente ter a comodidade de um transfer sem se preocupar com estrada, só sentar e ir, vale mais a pena pra você. Tô deixando bem claro aqui, as estradas são realmente muito ruins, inclusive o Bruno até falou pra mim que eu não deveria recomendar Caraíva por conta das estradas, mas jamais, né, eu acho que cada um pode ter autonomia de escolher se quer ou não ir com transfer ou ir de carro ou não, né? Eu gostei da forma de ir de carro, porque me deu essa autonomia, mas também tem outro adendo aqui, eu uso operadora Vivo, não é Public não, tá? E não tinha sinal mesmo, inclusive se fosse Public não estaria dando muito certo, né? E não tinha sinal mesmo na estrada, então se caso acontecesse de atolar, alguma coisa assim, a gente teria que esperar alguém passar e, sei lá, ter a boa vontade de ajudar a gente. Então aí é outro ponto também pra, se caso você for alugar o carro, alugar um carro um pouquinho mais alto e de preferência 4x4. Chegando lá em Caraíva, outra coisa que você precisa saber também é que você não pode chegar até o centrinho ali da vila mesmo, onde ficam as pousadas e os restaurantes. Então se você for de carro ou de van, enfim, da forma como você for, você vai ficar do outro lado do rio Caraíva, ali tem alguns
alguns estacionamentos que custam em média R$20 a diária. E aí você vai deixar então o seu carro ali pra então atravessar de barco pra Vila de Caraíva, onde não entra nenhum carro lá na vila. Isso é uma coisa imprescindível, inclusive, pra você saber também. Se você tiver com muita mala e tiver muito pesado, você provavelmente vai precisar da ajuda de uma carroça, que eles ficam bem em frente ali onde chega o barquinho. Eu não tenho de cabeça agora, se eu não me engano, o preço era R$35 só pra mala, tá? Você vai ter que andar a pé. E aqui também entra outra questão. Todas as ruas ali de Caraíva são de areia, são bem difíceis de andar e bem cansativas, assim. Então, dependendo da quantidade de mala, vale a pena você pegar essa carroça pra te ajudar a levar as suas malas até o seu hotel. Outro ponto interessante que eu já falei no vlog de Caraíva que saiu semana passada, vou deixar aqui embaixo na descrição pra você dar uma olhada, é sobre o Eco Ticket que Caraíva cobra também, e eu recomendo muito que você pague, tá? Ela é uma taxa que ela não é obrigatória, você pode pagar quanto que você quiser, mas eles dão um mínimo de R$20. E essa taxa ajuda a manter a cidade ali, o vilarejo, né, em dia, com limpeza e etc. Porque o vilarejo, ele tá dentro de uma área protegida, então não tem recursos, não tem muitos recursos de prefeitura e etc. Então eles têm essa, como se fosse uma associação ali de moradores, e com esses valores do Eco Ticket, porque basicamente a vila vive de turismo, né, são pousadas e restaurantes, a vila não tem mais muita vida além do próprio turismo, então como eles vivem muito do turismo, essa taxa acaba ajudando muito para manutenção do vilarejo. Inclusive existem várias lixeiras espalhadas ali no vilarejo que são provenientes desse Eco Ticket, e aí você chegando lá, um pouquinho antes ali de você pegar o barco, você pode pagar sua taxa e eles te dão esse ticketzinho aqui, né, pra mostrar que você chegou a Caraíva e que você pagou a taxa. Tem algumas explicações aqui no ticket falando da taxa e o que a associação faz com esses valores, né, e fala aqui também mais algumas informações de Caraíva. Eu particularmente paguei, porque eu acho que é o tipo de taxa que vai contribuir muito com o destino. Eu gosto muito de auxiliar nessas questões, principalmente quando é um lugar realmente conservado e eles estão realmente preocupados com a natureza do local, com os moradores locais dali. Inclusive, Caraíva fica ali junto de uma reserva indígena que é de Pataxó, que tem, eu acho que, se eu não me engano, 3 comunidades diferentes ali. Então, tanto a associação de moradores ali de Caraíva, quanto o pessoal das comunidades indígenas se ajudam e contribuem também com essa questão ali de manutenção da vila, porque também o pessoal das comunidades também trabalha ali em Caraíva. Enfim, eu acho que vale muito a pena pagar e eu recomendo muito que você pague quando você for. E se você tá gostando aqui das dicas que eu tô te dando, aproveita pra se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e, é claro, deixar o seu gostei aqui embaixo, que dessa forma eu sei que meu conteúdo tá sendo bom e te ajudando. Sobre hospedagem, vale muito a pena eu ressaltar aqui que as principais hospedagens e os principais restaurantes e bares ficam todos ali na beira do rio, junto com a Barra de Caraíva, onde tem o encontro ali do rio com o mar, né? Então fica tudo mais nesse triângulozinho ali bem próximo da Barra de Caraíva mesmo. Se você for um pouquinho mais pra dentro, próximos ali às comunidades indígenas, você vai ficar um pouquinho mais distante desse centro, mas nada que seja muito, muito, muito longe. A gente ficou numa pousada umas 2 ruas, se eu não me engano, antes da entrada da reserva indígena, e a gente andava cerca de 900 metros pra ir até a Barra de Caraíva. Pra jantar, pra almoçar, pra curtir a praia mesmo, né? Porque a praia de Caraíva, logo em frente ali, é uma praia um pouco mais mexida, não é uma praia tão boa assim pra banho. É maravilhosa, né? É uma delícia tomar banho ali, mas assim, é uma praia assim um pouco mais agitada, né? Então o pessoal que tá em Caraíva normalmente vai se banhar lá na Barra de Caraíva, onde tem um encontro do mar com o rio, porque ali no rio é uma delícia, inclusive. A água super mansinha, uma delícia pra crianças, inclusive, tomarem banho ali é bem mais tranquilo, né? Mas é sempre bom também ali na Barra de Caraíva ficar de olho, porque tem muito entra e sai de barco que leva pros passeios um pouco mais afastados, e também pra fazer a travessia ali, caso você queira ir pra outras praias, como é o caso da Praia do Satu, ou até mesmo a Praia do Espelho, se você tiver fôlego pra andar 10 km até a Praia do Espelho ali da Barra de Caraíva. As travessias, tanto quanto você chega ali em Caraíva, né, que você precisa atravessar pra fazer a ligação terra firme mesmo, e também pra você fazer a travessia ali no rio pra ir pra outras praias, giram em torno de R$7 a R$8 o valor da travessia, então fique mais ou menos ciente de que você vai precisar pagar essa taxa. Alguns aceitam Pix, mas eu recomendo que você leve em dinheiro, porque, enfim, acaba sendo muito mais fácil ali no dia a dia. E aí, quanto à hospedagem, a gente escolheu a Casa Marai, que é uma pousada que fica de frente pro mar, uma delícia, inclusive, você dormir ouvindo o mar, acordar ouvindo o mar, tomar um café da manhã ali de frente pro mar, uma delícia. E essa pousada, inclusive, ela é vegetariana e vegana. Eles têm opções vegetarianas no café, né, porque eles servem ovos e queijos também, mas não tem absolutamente nada de carne. Essa pousada também tem um restaurante que funciona do horário do almoço, mais ou menos até mais 6 da tarde, e todo o cardápio também ele é vegetariano, tem umas comidas, ó,
uma delícia mesmo. Fiquei maluca no restaurante, muito gostoso. E sobre as pousadas, é como eu tava falando ali pra você, depende muito de onde você quer ficar e quais são os objetivos que você quer ter ali com essa viagem, né? A gente achou um pouquinho longe onde a gente ficou, porque ficava a 900 metros ali da Barra de Caraíva, né? E aí andando nas ruas ali de areia acaba ficando um pouco mais cansativo. Então se você quiser uma coisa mais próxima dos restaurantes, etc., você pode ficar um pouco mais perto da Barra de Caraíva, que também fica mais perto da travessia de barco. Mas enfim, como é uma vila super pequena, assim, você raramente vai ficar muito afastado dos restaurantes, das lojinhas e etc. Mas eu recomendo muito a pousada que a gente ficou, era uma delícia, os quartos, ó, muito bons. E o café da manhã era sensacional também, servido ali na hora, você escolhia o que você queria de acordo com o cardápio do dia. Muito legal mesmo. Vou deixar aqui embaixo, inclusive, o link da pousada que a gente ficou, pousada Casa Marai, pra você reservar caso você tenha interesse, ou enfim, procurar também aqui no Booking outra pousada, outro lugar que você tenha interesse em se hospedar. Fica à vontade, é lógico, pra escolher a hospedagem que você preferir. E se você quiser, como eu disse, ficar mais próximo ali do Vucu Vucu, ficar então bem próximo ali da Barra de Caraíva. Falando agora sobre alimentação, existem vários restaurantes muito saborosos ali na Vila de Caraíva. E tem preços pra todos os bolsos, tá? Tem desde o mais simples, um PFão mesmo, um prato feito lá mais simples, até um restaurante com menu fechado, de valores bem mais altos. E, enfim, eu achei Caraíva bem tranquilo, assim, pra você não gastar tanto com alimentação. Tem bastante lugar que faz delivery também. Então, de repente, se você ficar numa casa que você alugou, vale a pena também você fazer delivery. Tem alguns mercadinhos espalhados ali pela vila também. Os preços não são exorbitantes, não é nada fora do comum. Então, mesmo que seja um pouco mais difícil das coisas chegarem ali, né, porque tem que toda essa estrada, além de travessia de barco, etc., as coisas não são tão caras assim quanto eu imaginei. É lógico que também não são super baratas, né, mas os preços você consegue encontrar almoços, por exemplo, a partir de uns 30, 35 reais você já consegue almoçar com tranquilidade. É lógico que se você quiser também dá pra pagar uns 200 reais aí pra você almoçar ou jantar também. De qualquer forma, nos lugares mais afastados, como é o caso da Praia do Satu e de Corumbau, que a gente foi também, os valores são sim um pouco mais salgados. Normalmente os restaurantes ou os beach clubs, eles acabam cobrando uma taxa de day use, porque eles têm mesinhas e cadeiras bem de frente pro mar, assim, então é lógico que esse day use também, ele é consumível, né, então vamos supor aqui, você paga 150 reais pra ficar ali por pessoa, tá? Tem alguns que cobram 200, inclusive. Você paga 150, 200 reais por pessoa pra ficar ali nesse restaurante, nesse beach club, mas você pode consumir esses 200 reais, né? Não é 200 reais mais a consumação. E pelos preços que você vai pagar ali nos restaurantes, você provavelmente vai chegar nesse valor aí da consumação mínima. E pra finalizar o vídeo, eu só queria fazer um adendo aqui, porque eu vi que o turismo de massa tá começando a surgir, começando a crescer ali na Vila de Caraíva, e eu fiquei bem chateada com isso. Nos 3 dias que a gente teve ali em Caraíva, eu vi vans chegando, por volta de 11 horas da manhã, e partindo então de Caraíva pra, enfim, voltar pra Porto Seguro ou pra Trancoso, não sei, por volta das 4 horas da tarde. Então é uma galera que chega de van, atravessa, fica num restaurante, numa pousada, não sai dali, basicamente fica nesse entorninho ali do centrinho mesmo, onde tem aquela casinha, né, Sorria, você está em Caraíva. E acaba que eu particularmente não acho legal fazer isso, porque você não conhece o destino de verdade, né, você vai meio que pra tirar foto e ver as casinhas ali, porque você não consegue curtir mesmo a cidade. E é muito prejudicial pro destino, porque você não tá fazendo o dinheiro girar de verdade, é extremamente responsável você fazer esse tipo de atividade que acaba degradando muito mais do que trazendo benefícios pra comunidade, porque você vai num lugar só, você não faz o dinheiro girar, você não vai estar ajudando de fato a comunidade local ali da vila. Enfim, eu acho que se você vai pra um lugar desse, que é uma praia paradisíaca, né, super isolado, é muito isolado lá, Caraíva, eu recomendo muito que você vá pra ficar pelo menos uns 2, 3 dias pra curtir mesmo a vibe da cidade, pra curtir a vila como ela deve ser curtida e não ficar indo e voltando assim nesse bate-volta que você não conhece direito e acaba, enfim, mais degradando o meio ambiente do que qualquer outra coisa. Mas é isso, gente. Espero que você tenha gostado de todas as dicas que eu passei aqui nesse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida e precisar de mais alguma dica, escreve aqui pra mim embaixo nos comentários, que eu vou adorar te ajudar. Mas eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!